a maior proteção que você pode dar ao seu filho não é uma boa escola ou uma vida confortável, é uma autoestima saudável. Nesse vídeo eu vou falar sobre autoestima em adolescentes, o verdadeiro sistema imunológico social. Muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal, a esse vídeo. Meu nome é Miriam Park, eu sou pediatra, sou educadora parental e eu vou falar sobre esse livro da Michaela Owen, Educar com Mindfulness. Aqui a autora defende que a autoestima é um verdadeiro sistema imunológico social. E por que isso é importante? Porque ela vai nos proteger de várias coisas. Quando a gente pensa no sistema imunológico do nosso corpo, a gente pensa que ele nos protege de agentes externos, de coisas externas, de vírus, bactérias, fungos, e ele está sempre pronto a reconhecer o que não é nosso do que é nosso e nos defender do que não é nosso. Mas existe um sistema imunológico e emocional, social, e o nome dele é autoestima. Mas existe também um sistema imunológico, social e emocional, e o nome dele é autoestima. Assim como o corpo precisa de defesas para nos manter saudáveis contra agentes externos, agressões externas, nós também precisamos de uma proteção interna que nos mantenha firmes e inteiros diante de críticas, de rejeição, de comparações, de pressões externas. E isso para os nossos filhos é fundamental. E a autoestima ela se desenvolve durante a infância e a adolescência. E por isso a gente precisa ajudar os nossos filhos a desenvolver essa autoestima saudável. Uma criança com autoestima saudável, um adolescente com autoestima saudável, não se sente menor ou menos valoroso, ou não se sente mal porque alguém disse algo negativo para ele. Não se destrói, não fica perdido, mal, porque falhou numa prova, tirou uma nota baixa, ou porque não tem o mesmo status dos colegas, porque os meus amigos viajam para Maldivas e eu vou para o Guarujá. Eles sabem que eu tenho simplesmente valor porque eu existo, porque eu sou eu mesmo. Eu não porque eu tenho um bom desempenho ou porque eu sou aprovado pelos outros. E é isso que é autoestima. Então, a autoestima é uma base para a nossa saúde emocional. Sem ela, todo o resto, por exemplo, a autoconfiança, que é se sentir confiante quando você faz alguma coisa boa. Ou a coragem, a empatia, ou os nossos bons relacionamentos, eles podem ficar frágeis. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, então. Como a autoestima que vai funcionar como esse verdadeiro sistema imunológico social, e é por isso que ela é fundamental para os adolescentes. E qual é a raiz da autoestima? Bom, a autoestima ela é construída já desde a criança pequena. A forma como os adultos mais próximos da criança se relacionam com ela define como ela se sente consigo mesma. Então, a voz crítica que nós temos como adultos ou que o adolescente tem como adolescente, muitas vezes ele é só repetição daquilo que foi ouvido na infância. Então, se a gente foi muito crítico com os nossos filhos na infância, a gente pode a gente pode mudar isso, mas isso faz com que eles tenham essa crítica de si mesmos e isso pode atrapalhar a construção da autoestima, mas a gente pode melhorar isso. A gente às vezes coloca rótulos, etiquetas invisíveis nos nossos filhos, palavras como: você é muito teimoso, você é muito boazinha, você é muito teimoso, ou minha filha é muito boazinha, ou então, esse fulaninho é muito bagunceiro, essa menina é muito difícil, ou então, você não vai conseguir, você tá muito feio hoje. Essas frases, esses rótulos, essas definições, elas vão ficando gravadas em nós, né? E por isso que depois é difícil a gente se separar disso. E por quê? Porque o que acontece na infância não fica na infância. Isso nos acompanha a vida inteira, porque fica gravado aquele sentimento de como eu me sinto de verdade. A autoconfiança é diferente da autoestima. A autoconfiança está relacionada ao que a criança faz. Então,
Se a criança ou adolescente joga bem futebol, por exemplo, então ele joga bem, ele faz gol, ele dribla bem, então ele se sente confiante naquele aspecto da vida, naquele esporte. Ah, minha filha vai bem em matemática, então ela é boa em matemática, sabe bem, mas história, geografia, ela não gosta, não sabe direito, não consegue entender todas aquelas coisas. Bom, são habilidades que a gente tem e isso gera, sim, autoconfiança, mas a autoconfiança ela é ligada a uma coisa específica e é o que eu faço, né? Já a autoestima está ligada ao que eu sou, né? Eu ter sentimento de que eu tenho valor pelo simples fato de eu existir. Sem autoestima, a própria autoconfiança pode ficar frágil, né? Porque vai depender do meu desempenho. Se eu vou mal num jogo de futebol, se eu jogo bem futebol, tenho uma autoconfiança no futebol, mas eu joguei mal aquele dia, deu errado, não fiz gol, etc. Eu posso me sentir muito mal, pode sentir que eu sou um fracasso, posso sentir que eu, nossa, como assim, né? Ah, eu não valho nada, né? Esse negócio de jogar futebol é besteira. Ou então eu fico dependendo da validação externa, sempre de alguém dizer o que eu estou fazendo, se é bom ou se é ruim, né? Uma criança com uma autoestima saudável, ela vai se sentir bem mesmo diante de ter errado, de ter ido mal numa prova, de ter falhado, de alguém ter rejeitado, do amigo não querer falar com ela. Ela não vai pensar que ela é uma péssima amiga só porque a amiga virou a cara para ela. Ela vai pensar assim, não, acho que essa minha amiga tá com algum problema, eu vou lá falar com ela. E não, ah, não, nossa, eu sou péssima, o que eu fiz? Fui eu que fiz alguma coisa errada. Esse jeito da gente estar sempre se sentindo mal, ou muitas vezes, esse jeito da gente estar muitas vezes se sentindo mal porque aconteceu alguma coisa com alguém outro, isso é sintoma de uma autoestima que não é saudável, porque o outro se sente mal por causa dele, não porque eu fiz. Se eu realmente não fiz nada errado, não tem nada a ver com o fato da pessoa estar se sentindo mal. Mas se eu me culpo porque o outro está se sentindo de uma certa forma, eu aprendi isso provavelmente. Ah, minha mãe sempre dizia para mim: ah, eu estou muito triste com você. Você fez uma coisa errada, eu estou muito triste. Ou seja, eu aprendi a me sentir a ser responsável por como a minha mãe se sente. Isso é muita responsabilidade. Isso vai minando a autoestima. E o que acontece? A criança fica sem coragem de experimentar coisas novas, inclusive de se vulnerabilizar, de errar, de expressar sua opinião, porque ela fala, nossa, se eu falar alguma coisa e alguém achar besteira, ou alguém achar que eu tô dando opinião, sei lá, sem sentido, nossa, eu vou me sentir muito mal, eu sou a pior das criaturas. Então, se eu tenho uma autoestima saudável, eu vou ter coragem sim de experimentar o novo, de dar uma opinião, ou de me posicionar frente a uma injustiça, ou até vou ter coragem de experimentar uma coisa e não conseguir e errar. E mesmo que todo mundo dê risada, eu falo assim, bom, eu experimentei, eu fiz uma coisa que não deu certo, mas eu posso tentar outras vezes e alguma outra vez pode ser que dê certo, não é verdade? Então, a autoestima, ela também não depende de status. Não depende do meu status social. Ah, eu só vou ser aceita por esse grupo aqui quando eu tiver dinheiro, ou quando minha mãe tiver dinheiro, ou quando eu puder viajar para o mesmo lugar, para os mesmos lugares que os meus amigos viajam, ou então quando eu tiver uma aparência aceitável, então quando eu emagrecer, ou quando eu for bonita, ou quando meu cabelo estiver bom, etc. Ou quando a acne melhorar, né? Porque adolescente às vezes tem acne. Então sempre eu só vou me sentir bem quando alguma coisa der certo. Não, se eu tenho uma autoestima saudável, eu vou me sentir bem do jeito que eu sou mesmo. Desse jeito aqui, sou magrinho, pequenininho, baixinho, não sei o que, gordinho e tal. Cada um é diferente, as aparências são tão diferentes de uma pessoa para outra, né? Então eu não vou precisar de conquistar coisas para ser valiosa, para que os outros me reconheçam. Não, eu vou me reconhecer como uma pessoa de valor, né? E qual é o papel de nós, pais e dos educadores das crianças? A criança precisa crescer num ambiente onde ela é vista, onde ela é ouvida, onde ela é respeitada. Muitas vezes a gente usa uma comunicação julgadora,
de acusação, de ameaça. Olha, eu sou pediatra há 30 anos. Atualmente, no hospital onde eu trabalho, meu consultório fica numa localização, assim, na frente do corredor que vai desde a recepção até a brinquedoteca, onde as crianças ficam esperando para serem chamadas. E eu ouço as conversas entre pais e filhos. Então a criança fala, mãe, não sei o que, não sei o que lá. Aí a mãe fala, não, para com isso não tá certo, você não vai poder fazer isso. Ou a criança, ai mamãe, eu queria fazer, não, agora não dá, não sei o que. Então, às vezes o jeito com que a gente fala, simplesmente demonstra para aquela criança, não é só uma resposta, entende? A criança sente assim, puxa, nossa, eu não posso pedir nada. Tudo que eu peço, minha mãe fala que não adianta, que não é bom, que não posso fazer, que não está certo, que não. Nunca a minha opinião vai ser vista, vai ser valorizada, vai ser ouvida, vai ser respeitada. Mesmo que não seja a hora de fazer uma determinada coisa que a criança está querendo, tem um jeito mais respeitoso de falar, ou não. Eu posso falar assim, olha filho, hoje a gente não vai poder fazer isso porque hoje nós temos aqui a consulta, nós vamos ficar mais tempo aqui, hoje não vai dar, um outro dia a gente pensa nisso, tudo bem? A criança pensa, tudo bem, hoje temos que fazer isso. É óbvio, com a criança muito pequena, talvez isso não dê certo, mas mesmo assim, inclusive existe uma violência grande em relação às crianças pequenas, porque parece que a criança pequena não tem querer, né? Criança pequena, como assim você está querendo alguma coisa? Como assim você está exigindo isso? Imagina que absurdo. Absurdo por quê? Ela está pedindo aquilo, ela está querendo aquilo. Se eu acho que não é o momento, eu tenho um jeito certo de falar isso. Olha, filha, agora não, né? Ou quero tomar sorvete antes da refeição, ou eu quero passear em outro lugar, ou eu quero sair daqui agora, porque às vezes a criança está se sentindo ameaçada naquele lugar, naquele ambiente, ela quer sair dali, né? Mas tem jeitos da gente falar. Então a criança precisa se sentir vista, ouvida e principalmente respeitada. E a gente precisa prestar atenção como a gente fala com as crianças e com os adolescentes também. Quanto menos julgamento, quanto mais aceitação, mais forte, enraizada vai ser a autoestima dessa criatura. E isso não significa eu aceitar tudo que a pessoa faz, eu tá de acordo com tudo, né? Eu posso não estar de acordo. Agora, se a criança está exigindo, se a criança está solicitando muito e tal, talvez ela não está sendo ouvida. E a gente faz o contrário, a gente briga. Só que o que a gente devia fazer era parar para ouvir, porque aí a criança vai parar de ficar tão irritante e ela vai aprender depois que ela vai ser ouvida e ela não vai ficar tão frustrada da gente não estar ouvindo o que ela quer dizer. Ela não vai ficar tão frustrada porque a gente vai respeitá-la, mesmo que a gente não concorde com o que ela está falando, mesmo que a gente não vai fazer o que ela está pedindo naquele momento, sabe? Então tudo isso influencia, essa comunicação influencia muito como ela vai se sentir em relação ao próprio valor. Castigos e críticas severas não ensinam. Hoje em dia a gente já sabe isso, mas mesmo hoje em dia tem muita gente que acredita que a criança precisa de castigo, que a criança precisa de limite. Limite é o quê? Limite é você não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo. Não, a criança está aprendendo a conviver socialmente, né? Ela está aprendendo, então não é uma vez que você vai ensinar aquela lição e aqui ela vai ter que aprender hoje sobre isso. Né? Não é possível a gente conseguir fazer isso, né? É um processo, a gente tem que enxergar que a gente é educador, é um processo contínuo, né? Se a gente castiga, toda hora ameaça, eu vou tirar seu celular, eu vou fazer isso, você não vai em tal lugar, isso só reforça o valor de que a criança vai pensar que o valor dela depende de uma performance, depende dela estar fazendo uma coisa que te agrada. Aí isso pode inverter, ela pode começar a agir de uma forma que só te agrade. E aí ela não vai se respeitar a si mesma. Ela não vai buscar o que ela precisa. Isso vai ser muito ruim para ela como adolescente e depois como adulto. E a criança se comporta melhor quando ela se sente melhor. Então a criança é muito sentimento, é muita emoção. A gente acha que é muito racional, né? A gente é adulto, a gente já é mais racional porque o nosso cérebro já está completo, já está desenvolvido. Mesmo assim tem muito adulto que não consegue usar essa parte boa do cérebro, né?
Mas a criança ela ainda está aprendendo isso. Então, se ela se sente bem, se ela está segura, se ela se sente ouvida e respeitada, ela vai se comportar melhor. Agora, se ela começa a ficar agitada, e aí eu começo a falar, para com isso, senta aí, fica quieto, você não pode, você não vai, você não tem valor, ela começa a ficar mais irritada. Às vezes a gente provoca, né, os filhos, né? E muitos desafios de comportamento também na adolescência são esse reflexo da autoestima ferida. A criança não sabe, o adolescente fala, puxa, ninguém está me ouvindo, ninguém está respeitando, meu pai e minha mãe não me entendem. Isso é frequente deles falarem. Você pode ser que não concorde com tudo, mas tem uma outra maneira de olhar, uma maneira respeitosa, uma maneira íntegra. Né? Respeito não é você deixar fazer o que quer, né? As pessoas confundem isso. É você deixar ela fazer o que é adequado, deixar se expressar. As pessoas precisam se expressar, a criança precisa se expressar, o adolescente precisa falar o que está querendo, o que está sentindo, e a gente tem que parar para ouvir, né? Se a criança se sente aceita e respeitada, ela vai agir sim de forma mais equilibrada. Só que isso é um exercício que a gente precisa fazer, de mudar a nossa comunicação, de mudar a nossa maneira de ver e de agir para que eles possam melhorar também. E a prova de fogo é a adolescência, porque a adolescência ela vai testar os limites da autoestima, se ela é saudável ou não, né? Nas amizades, nos relacionamentos, nas pressões sociais. Nosso filho adolescente ele está priorizando aquelas relações horizontais com os amigos, fora de casa. E tem um rompimento da relação vertical com a gente, pai e mãe, e a gente às vezes sofre muito com isso, e quer que eles façam tudo o que a gente quer e tal. Agora, um adolescente que tem uma autoestima saudável, ele vai saber e conseguir dizer não para algumas pressões. Por exemplo, se ele está num grupo e alguém oferecer drogas. Ou se a sua filha está num namoro abusivo, que o cara quer controlar o que ela veste, o que ela fala, com quem que ela conversa, o celular dela. Ou então, se os dois namorados estão lá e um quer transar e o outro não quer, ela vai poder, ou ele vai poder dizer não, eu não quero, eu não estou pronto, não é agora, né? Então, se ele quer fazer as coisas baseado em agradar os outros, talvez ela vai ceder a essa pressão e vai falar, eu preciso ficar quieta para agradar a outra pessoa, e vai ceder uma pressão de uma coisa que ela não quer, que não faz sentido para ela no momento, entende? Mesma coisa, amizade tóxica, socorro, como tem amizade tóxica nesse mundo. Pode ser que você criou bem seus filhos são respeitosos, sabem ouvir os outros, não vão fazer bullying com ninguém, mas tem outros amigos ali que não são respeitados em casa, ou que são negligenciados em casa. E eles às vezes não vão ter essa autoestima saudável para agir de forma respeitosa com todo mundo, e às vezes eles vão ser tóxicos, vão praticar bullying e tudo mais. Então, quando o adolescente tem uma autoestima saudável, ele se sente amado, se sente legítimo, mesmo quando ele faz escolhas diferentes do grupo. E o que nós queremos para os nossos filhos? Que eles saibam ouvir os seus desejos e as suas necessidades, que eles saibam proteger a sua identidade, porque é isso que eles estão construindo na adolescência, né? A gente quer que eles saibam experimentar coisas novas, sem medo, e não viver para agradar os outros, certo? A gente quer que eles construam relações saudáveis, baseadas em respeito mútuo, sem precisar ficar se comparando, sem precisar se anular, se diminuir ou achar que eles não valem nada, né? A gente quer que eles se sintam bem na própria pele e capazes de enfrentar a vida com coragem e com autenticidade. Mais do que conquistar, os nossos filhos precisam aprender a ser, a se amar exatamente como eles são. Porque no final das contas, os nossos filhos não precisam ser perfeitos, não é mesmo? Ninguém é perfeito. Eles só precisam saber que eles já são suficientes do jeito que eles são. E eu queria deixar um desafio para você, de você refletir. Qual foi a última vez que você disse isso para o seu filho? Você tem valor pelo que você é. Você não precisa ser perfeito. Seja você, seja autêntico. Quando foi a última vez que você disse isso?
Se você nem lembra quando foi a última vez, passe a pensar e a dizer isso para o seu filho, tá bom? Se você gostou desse vídeo, deixa um comentário aqui embaixo sobre essa vez que você disse isso para o seu filho. Mande o vídeo para outras pessoas que precisam saber mais. Obrigada. Até a próxima.